Bom, nós já estamos, a divulgação já iniciamos já faz mais de 30 dias. Estamos com trabalho de panfletagem em toda a região, tanto do Vale do Rio Tijucas como da Costa Esmeralda. E contando agora também com o apoio da Rádio Vale para que nos auxilie nessa divulgação. Nós estamos contando para esse evento aí com um total aí de aproximadamente 2.000 plantas expostas no Tijucas Clube, e onde também vão participar várias agremiações da Federação Catarinense de Orquidofilia, que fazem parte desse programa. Então nós vamos ter aqui plantas expostas de orquidófilos de Brusque, Blumenau, Pomerode, Florianópolis, então praticamente de todo o estado de Santa Catarina. Como é que está a programação? Como deverão ser esses dias de evento dessa edição da exposição, Mazica? Olha, nós vamos fazer a abertura oficial da exposição no dia 13, sexta-feira, a partir das 20 horas. Depois, no sábado, a abertura às 9 até às 10 horas da noite. E no domingo, das 9 horas da manhã, e o encerramento às 18 horas. Isso no Tijucas Clube? Isso no Tijucas Clube. Ainda sobre essa questão da programação, você destacou aqui sexta, sábado e domingo, mas na quinta-feira já tem a entrega de plantas e também durante a sexta-feira. O que seria essa questão da programação antes ainda? Antes ainda, porque nós começamos a trabalhar no Tijucas Clube já a partir de amanhã, onde vamos levar as bancadas, mesas e fazer toda a organização da ornamentação do local. Então, quinta-feira, os nossos orquidófilos, principalmente aqui de Tijucas, levarão suas plantas para a gente já começar a colocá-las no local. E as associações de fora vêm na sexta-feira de manhã, até às 10 horas da manhã nós recebemos as plantas. Depois das 10 às 15 horas nós fizemos o julgamento das melhores plantas, serão classificadas por categorias. Então nós temos aí 13 grupos para serem classificadas as primeiras, segundas e terceiras melhores plantas e a campeã de cada grupo. Falando de melhores plantas, quais os quesitos que são avaliados durante essa exposição? O quesito principal para a nossa associação é a qualidade da planta, em termos de armação, de beleza, de colorido, né? Então esses são os quesitos principais. Mas também se avalia muito a qualidade de vida da planta em si, ou seja, se ela não tem nenhum fungo, nenhuma anomalia que possa prejudicar essa planta. Então também o cuidado da planta que o orquidófilo deve ter também é muito importante para o julgamento. Além de essa exposição para o público, os outros integrantes de outros municípios que trazem suas plantas, eles ficam aguardando também essa competição individual? Sim, sem dúvida. Isso é uma brincadeira saudável, porque além de cada um querer que a sua planta, ver se a sua planta realmente é a melhor, ele fica vendo a forma que o outro está cultivando, a qualidade realmente, como eu falei, de vida da planta. E existem, inclusive, pessoas que vêm interessadas a comprar a planta, a melhor planta, a planta campeã, né? Como já teve aqui, não me falha a memória, há 8, 10 anos atrás, nós tivemos uma planta aqui em Tijucas que foi vendida a R$8.000, naquela época, de um orquidófilo nosso. Uhum. Né? Então, é bastante interessante. Então, nós temos realmente visita durante o dia todo de pessoas de outras agremiações. Pela experiência de vocês em realizar esses eventos em outras épocas, a previsão de visitantes chega na casa de milhares, enfim? Olha, as últimas que a gente tem acompanhado, porque a gente acabou perdendo alguns dados anteriores, mas deve passar pelo Tijucas Clubes nesse final de semana de 2.500 a 3.000 pessoas, com certeza. Essas de 2.500 a 3.000 pessoas, quantas pessoas são aqui da região e quantas de fora em relação a outros eventos que vocês já participaram? Essa é uma pergunta interessante que até hoje nós nos questionamos o porquê que nós temos mais visitantes de fora do que de própria Tijucas, né? Porque a gente percebe no nosso livro de anotações das pessoas que vêm, o número de visitantes da região, inclusive de cidades bem mais longe do que Tijucas, é bem maior do que os nossos visitantes aqui. Eu diria que, olha, dá para dizer 50% de fora e 50% de Tijucas, o que para nós, na verdade, é pouco. A gente deveria ter aí um 70-30, por exemplo, né?
Ô Mazica, a entrada no evento é gratuita para visitação. É gratuita para visitação. Mas também há comercialização de plantas durante esses dias de evento. Sim, com certeza. Nós temos 2 vendedores externos que vêm exclusivamente para vender suas plantas, que variam aí o preço aí em torno de 10 a até 100, 150 reais, dependendo da planta. E há bastante procura para compra? Ah, com certeza. Com certeza. Mazica, quantas pessoas fazem parte dos orquidófilos aqui em Tijucas? Olha, aqui em Tijucas hoje nós temos associados 21 pessoas. Mas em Tijucas mesmo, que a gente também considera orquidófilos, porque são pessoas que cuidam orquídea, mas que não fazem da associação, deve ter aí mais uns 30, 35 pessoas que cultivam orquídea em suas casas. Não participam da associação porque alguns não têm tempo, outros gostam de ficar sossegados em suas casas. Então, e para quem participa da associação, sempre tem algumas regras que a gente precisa cumprir. E tem alguns que gostam de ter as suas plantas e não levá-las em exposições, por exemplo, apenas eles apreciarem as plantas. E como são os eventos da associação hoje? Vocês fazem também encontros ou apenas a participação em eventos? Não, nós temos, na verdade, nós participamos além, como eu já falei anteriormente, de exposições fora de Tijucas. Nós temos a cada 2 meses uma reunião da Federação Catarinense de Orquidofilia, que é feita em cidades diferentes, cada mês numa cidade diferente. E também treinamentos que é feito pela federação. Nós mesmos já fizemos treinamentos aqui em Tijucas para quem quer iniciar o cultivo de orquídeas. Ô Mazica, quem acompanha, quem gosta, simpatiza pelas orquídeas, sabe que essas flores essas plantas em geral, necessitam de algum clima específico para que elas possam ser cultivadas, né? E a gente tem observado uma mudança brusca no clima nos últimos anos, não só aqui na nossa região, mas no Brasil todo. Esse ano, por exemplo, todas essas chuvas e essa modificação de temperatura, isso influencia em alguma coisa no desenvolvimento das plantas? Influencia bastante, e principalmente agora, nessa época de floração e das plantas que a gente mais cultiva aqui na nossa região, que é a Lélia purpurata e a Cattleya intermédia, são plantas que gostam de umidade, mas de calor. Então essas chuvas que vêm acontecendo realmente atrapalham bastante. Nós, pela exposição que a gente participou ontem em Pomerode, nós já vimos uma quantidade de planta muito grande e até uma surpresa boa para a gente, porque nós estávamos preocupados com a nossa. E acreditamos que na nossa aqui vai ser melhor ainda, porque a chuva deu uma trégua, pelo menos aquela chuva intensa, e agora está um clima mais quente. Então as nossas plantas elas estão abrindo e abrindo muito bem. Então a nossa expectativa para a semana que vem é muito boa. Eu lembro que em uma reportagem em São João Batista sobre a questão do cultivo de orquídeas, há lá um jovem, se não me falha a memória, do distrito de Tigipió que participa também de exposição de orquídeas em São João Batista. Aqui em Tijucas, a nova geração também ela procura estar em atividade com as orquídeas? Pouca. Pois, na verdade, se a gente for analisar, a orquidofilia parece mais uma coisa de pessoas que têm um pouco mais de idade. Uma terapia, não? Uma terapia. Eu acredito que uma terapia, porque as pessoas se preparam porque daqui a pouco se aposentam, não tem mais muita coisa para fazer, pelo menos tem uma atividade paralela, ficando em casa e tendo um a fazer. Nós já tentamos em Tijucas há mais ou menos uns 15 anos atrás, formamos uma associação de orquidófilos mirim. Inclusive, existe uma entrevista, na época, feita no Mundo das Orquídeas e tal, e tínhamos aí umas 15 crianças, mas o cultivo em si não é uma questão que você deve impor, a pessoa tem que sentir a necessidade. Então, volta e meia entram pessoas na nossa associação e depois acabam saindo porque não era bem aquilo que ela queria, entendeu? Então, o público jovem é quase nenhum. E para quem tem a intenção de começar a cultivar as plantas ou que gosta de ter uma e outra em casa, esse cultivo ele exige alguma estrutura em si para que se tenha aí o desenvolvimento certo das plantas? Como é que funciona hoje, Mazica? Não, basicamente não. Assim, quando a pessoa está começando, na verdade, um pé de goiaba, um pé de laranja, passa a ser um orquidário para as plantas. É evidente que quando você começa a ter mais vasos, então aí já
já exige tipo um orquidário próprio, tipo com sombrite, porque as plantas elas gostam de uma certa luminosidade. Então você tem essa adequação. Mas nós na associação estamos aí prontos para todas as pessoas que quiserem fazer parte, ou mesmo que não quiserem fazer parte da associação, mas quiserem cultivar orquídea, nós temos um grupo de pessoas que dá as primeiras instruções. Inclusive, para quem se associa e tem poucos vasos, nós temos na nossa associação uma norma que cada orquidófilo já associado, quando essa pessoa chega, pega 1 ou 2 vasos e cede para essa pessoa para que ela tenha uma quantidade de plantas maior. Bacana. Ô Mazica, esse número de plantas que estão aí sendo colocadas à disposição em torno disso, isso representa um acréscimo no número ou uma diminuição em referente às edições dos anos anteriores? Não, nossa expectativa, na verdade, são 2.000 plantas. Na verdade, é uma perspectiva que nós estamos fazendo em função das exposições anteriores e em função também do número de plantas que a gente já fez o levantamento, pelo menos nosso interno, do número de plantas que nós temos para florir essa semana. Ok, Nedimar Correia Mazica, presidente da Associação dos Orquidófilos em Tijucas, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornalismo da Vale. Eu aqui, em nome da Associação dos Orquidófilos de Tijucas, agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando e contamos realmente com o apoio de vocês para que nos ajudem na divulgação desse evento e, evidentemente, que também compareçam para visitar, para sentir o ambiente, para que depois possamos divulgar para toda a comunidade.